Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre sílaba tônica e classificação das palavras quanto à tonicidade. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba dentro de cada palavra que nós pronunciamos com mais força. Assim, a língua portuguesa determina três possibilidades de classificação quanto à tonicidade. Nós temos palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas. Vamos aprender sobre cada uma delas. As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Vamos usar como exemplos as palavras apresentadas no bloco desta semana de atividades. Cidadãos. Cidadãos. Organizar. Organizar. Viram que nestas duas palavras, a sílaba tônica é a última sílaba, por isso elas são oxítonas. Palavras paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Vamos ver exemplos. Responsáveis. Responsáveis. Pinturas. Pinturas. Nestas duas palavras, a sílaba tônica é a penúltima sílaba, por isso elas são paroxítonas. Última classificação são as palavras proparoxítonas. São aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Públicos. Públicos. Básico. Básico. Nestas palavras, a sílaba tônica foi a antepenúltima sílaba, por isso elas são palavras proparoxítonas. Quando as palavras são acentuadas, fica fácil. A sílaba tônica é sempre aquela que possui o acento gráfico. Lembrando que acentos gráficos são acento agudo e o acento circunflexo. O tio não é acento gráfico. Porém, se ele for o único símbolo que está na palavra, ele vale para identificar a sílaba tônica. E quando as palavras não são acentuadas? Fica um pouquinho mais difícil, mas vou te dar uma dica para te ajudar muito. Para encontrar a sílaba tônica de uma palavra não acentuada, você pode usar a dica de chamar. Como assim, professora? Sabe quando você vai na casa de um coleguinha e chega na porta da casa dele e chama ele para brincar com você? É isso que você vai fazer. Nós vamos chamar as palavras para identificar a sílaba tônica. Vamos usar essa dica a partir do nome das professoras do terceiro ano. Amanda, Camila, Carolina. Viu que sempre tem uma sílaba que nós falamos por mais tempo? Essa sílaba é a sílaba tônica. No caso dos nomes das professoras do terceiro ano, as palavras são paroxítonas. Vamos voltar às palavras que nós vimos anteriormente, que não possuíam acento. Nós vamos fazer a técnica de chamar para conferir a sílaba tônica. Organizar. Pinturas. Viram que as sílabas destacadas são as sílabas tônicas? Por isso, a palavra organizar é oxítona e a palavra pinturas é paroxítona. Vamos às dicas finais para você ficar craque. Toda palavra proparoxítona é obrigatoriamente acentuada. Não existe palavra proparoxítona que não possui acento. Lembram dos exemplos? Públicos e básico possuem acento. As palavras monossílabas, que são aquelas que possuem uma única sílaba, não entram nessa classificação. Para ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, a palavra precisa ter duas sílabas ou mais.
Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Caprichem nas atividades. Até a próxima. Saudades. Se cuidem!